Olá, vai começar mais um vídeo de Geografia na Quarentena. Sétimo ano, módulo 8, região sudeste, aula 1. Lembrando sempre que esse vídeo é uma criação desse momento que a gente está em isolamento social e que esse isolamento é importante. Fique em casa, use máscara, lave a mão. Bom, e agora vamos estudar a nossa região, a região em que a gente vive, que é a região sudeste. A região sudeste, ela corresponde a apenas 10% do território nacional, mas é a região mais populosa e economicamente mais desenvolvida do país. Então é no sudeste que a gente vai ter a maior parte da população, a maior parte das empresas, a maior parte da renda per capita sendo produzida. E a gente tem apenas 4 estados na região sudeste: Minas Gerais, cuja capital é Belo Horizonte; Espírito Santo, capital Vitória; e os estados de São Paulo, capital São Paulo; Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. E esses dois últimos representam o principal centro político e econômico do nosso país. E também são os estados mais populosos. Sobre os aspectos físicos da região sudeste, a gente não vai nem se aprofundar muito aqui, mas a gente destaca sempre a questão das serras e depressões. Boa parte da região sudeste é composta por planaltos e depressões, e nesses planaltos a gente encontra serras. A gente tem até a denominação Mar de Morros para essa região do sudeste, sobretudo a região de Minas Gerais, porque a gente tem uma série de serras, como você consegue ver nesse mapa, né, quase como que em degraus de serras, indo do litoral para o interior. Então a gente vai ter muitos efeitos, né, desse relevo no Sudeste. O clima, por exemplo, em boa parte do Sudeste, é um clima chamado tropical de altitude, como da cidade de Teresópolis mesmo. Né? É um clima quente e úmido, tropical litorâneo, padrão. Só que por conta da altitude, você vai ter a temperatura um pouco mais amena, o inverno um pouco mais rigoroso. E, em geral, você vai ter nas serras um lado da serra que apresenta maior umidade e o outro lado que apresenta menos umidade. Isso pode ser facilmente visto em Teresópolis. Né? Quando a gente está ali na região da serra, que é voltada para o mar, então Soberbo, Alto, toda essa parte inicial de Teresópolis é mais fria, mais úmida do que o que vocês chamam de roça, né? Do que a região de Cruzeiro, do que a região de Três Córregos, do que a região de Bom Sucesso. Então, isso é bem comum, né, no Sudeste. A gente vai ter no Sudeste a vegetação predominante da Mata Atlântica, tanto no litoral quanto nessas regiões de serras. No interior de São Paulo e no interior de Minas, a gente encontra já o Cerrado, e no extremo norte de Minas a gente já encontra traços da Caatinga. A gente também tem, em algumas partes do litoral, a presença de uma vegetação mais rasteira, uma vegetação mais seca, por efeito de ventos e de salinidade do litoral. Isso é muito comum a gente ver em Arraial do Cabo, em Cabo Frio, se alguém aqui já viajou para lá. E boa parte dessa Mata Atlântica a gente sabe que já foi desmatada, né? Enfim, pela urbanização, pela plantação de café, etc. Se você quiser saber mais sobre a parte física da região sudeste, a gente não vai estar se aprofundando muito aqui, eu tenho uma sugestão de vídeo aqui do YouTube. Essa sugestão de vídeo é de um canal de vídeos de geografia da Rede Futura, e eu recomendo muito vocês usarem esse tipo de vídeo para estudar. Tá bom? Um vídeo bastante confiável. Bom, e vamos falar um pouco do histórico agora, de ocupação da região sudeste. Por que os colonizadores portugueses que estavam concentrados no sudeste, desculpa, que estavam concentrados no nordeste, se transferiram para o sudeste, porque o sudeste passou a ser
a principal região econômica, o centro do país. Bom, isso acontece por conta do ciclo da mineração, o chamado ciclo do ouro. Você tinha um certo retrocesso na plantação de cana-de-açúcar no litoral, já não estava tão lucrativo o plantio de cana-de-açúcar no litoral, porque você já encontrava em alguns lugares do Caribe os holandeses fazendo esse cultivo, e então era uma concorrência para Portugal. Só que Portugal e os colonos portugueses no Brasil passaram a entrar no interior do país, né? Os bandeirantes fizeram esse tipo de trabalho, entre outros, e aí em busca de novas riquezas, em busca de pedras preciosas, de ouro, etc. E encontraram o ouro na região, né, de Ouro Preto, na região de Minas Gerais, e aí você começou a ter a formação de vários núcleos urbanos nessa região. Ao contrário do engenho de açúcar e até mesmo do café, que são atividades sobretudo rurais, a atividade de mineração ela gerava uma forte urbanização. O ouro no Brasil não era um ouro de mina, não era um ouro que se cavava a terra, era o ouro de aluvião. O que é aluvião? Era o ouro que era retirado de rios, né? O ouro era encontrado em pequenas pepitas no fundo dos rios, no leito dos rios. E aí você tinha garimpos, né? Garimpos em que os escravos pegavam as pedras do fundo do rio, peneiravam na batela, que é uma espécie de uma peneira, e aí achavam ouro, achavam pedras preciosas, etc. Bom, então você tinha os garimpos, mas as cidades próximas aos garimpos se desenvolveram bastante. Como o ouro é um recurso muito caro e muito fácil de ser desviado, né, como uma quantidade muito pequena de ouro tem muito valor, você criou todo um esquema mais rigoroso de controle, de fiscalização, e por isso as cidades se desenvolveram. O que está representado nessas imagens é a chamada Estrada Real. Estrada Real porque era uma estrada controlada pelo rei, no caso o rei de Portugal. Tá? Quando você vê esses símbolos que existem em algumas estradas, esse símbolo que está à direita, ou no alto à direita, tem esse ER, Estrada Real, uma coroa e uma cruz portuguesa, uma cruz de Malta, indica que essa estrada foi construída por Portugal, pelo Reino de Portugal, para poder fazer o escoamento do ouro e do diamante para Portugal. Então foi feito um trabalho português em criar um esquema de escoamento desse ouro e desse diamante, coisa que não existia muito na época do engenho de cana. Você teve um maior investimento para isso acontecer. Possivelmente a primeira estrada, né, oficial construída no país, e essa estrada desenvolveu muito a região sudeste. Para a gente entender esse mapa, vamos pensar o seguinte: essa parte da estrada em azul é a que liga Diamantina, que era a região que se extraía diamante, como o nome já diz, à região principal de mineração, que era a região de Ouro Preto. Ouro Preto, que se chamava Vila Rica, e várias cidades ali perto. Congonhas, Santa Bárbara, Ouro Branco, etc. Itabirito, enfim. Então tinha esse trecho da estrada. Inclusive é o trecho, se não me engano, mais bem preservado. Quando você visita Diamantina, entre Diamantina e Conceição do Mato Dentro, existe um longo trecho da Estrada Real que permanece até hoje construída como se fosse uma ruína, um lugar muito bonito para se visitar. Essa estrada era uma estrada pavimentada, a maior parte dela, né, boa parte dessa estrada, era pavimentada com pedras, era calçada, como se fosse uma pedra de paralelepípedo, né? A gente chamava também de pé de moleque, porque era um paralelepípedo irregular. Enfim. E chegando em Ouro Preto, se tinha um caminho que descia até Tiradentes, São João del Rei, passava por cidades do Vale do Paraíba Paulista e pelo sul de Minas, então passava por
onde hoje é São Lourenço, São Tomé das Letras, que também é uma área de mineração de pedras. Essa região se chamava Baependi, né? Baependi é uma cidade que existe até hoje, lá é uma cidade bem pequena, mas toda essa grande região do sul de Minas era chamada de Baependi naquela época. Seguia para o que hoje pertence a São Paulo, ali próximo a Aparecida, né? Que é Cruzeiro, Guaratinguetá, Cunha, São Luís do Paraitinga, e chegava até Paraty. Paraty era o antigo porto que escoava o ouro e as pedras preciosas para Portugal. Esse caminho em vermelho é chamado Caminho Velho. Não sei se alguém aqui já visitou Paraty. É uma cidade interessantíssima, talvez seja a cidade mais interessante para se visitar no país. E durante um tempo, esse foi o caminho sendo utilizado para escoar o ouro. Só que você precisava de caminhos mais seguros e um porto que funcionasse melhor. E então você tem a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro e se faz o caminho novo, né? Essa ligação de Ouro Preto, passando por Barbacena, Juiz de Fora, o que hoje é Petrópolis, e descendo até Caxias. E em Caxias você tinha um porto, que era o Porto Estrela. Esse ouro ia até os barcos, né, menores, iam até o Rio, e no Rio, no porto, eram embarcados para navios que vão para Portugal. Iam para Portugal, na verdade. Então, assim, por que eu estou me alongando com essa história da Estrada Real? Porque você encontra vários vestígios históricos desta época nessa região, nessa cidade. O período do ouro foi um período em que você teve uma grande riqueza artística e arquitetônica no Brasil. Então você tem o chamado Barroco Mineiro. Barroco era um estilo de arte e de arquitetura da época, e ele está presente em muitas igrejas de Ouro Preto, muitas igrejas de Congonhas. Esse exemplo aí da foto que eu coloquei é do Santuário de Matozinho, em Congonhas, na minha opinião, o exemplo maior do barroco mineiro, que tem essas 12 estátuas dos profetas na entrada, nas escadas. É um lugar muito bonito, muito fotografado, tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e tombado pela Unesco. Então tem uma tutela internacional, o valor dessa arte, dessa arquitetura de Minas. E a gente, quando viaja, se o aluno tiver a oportunidade de um dia viajar para essas cidades, ela vai poder ver uma série de prédios que testemunham esse período histórico e que trouxe um grande desenvolvimento para essa região, né? E que tirou o centro da colônia portuguesa do Nordeste e trouxe para o Sudeste. Tá bom? Então isso é uma coisa muito importante. Inclusive, quando a família real portuguesa foge de Portugal e veio para o Rio de Janeiro, ela já está no final, já passou este período de mineração, mas o Rio já é o centro e já tem essas modificações por conta da mineração. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. E se você já visitou alguma dessas cidades, você já foi a Paraty, Aparecida, São Lourenço, Tiradentes, Ouro Preto, Juiz de Fora, de repente, põe aí nos comentários, que aí a gente tenta localizar algum exemplo de coisa que você viu e que representa muito esse período aí, tá bom? Mais tarde, já no período imperial do Brasil, né, depois que o Brasil recebe a corte portuguesa, o Brasil realiza a sua independência. No período da independência, o ouro já não era tão forte, mas o açúcar tinha conseguido, o engenho de açúcar tinha dado um novo fôlego para a economia. Havia o cacau, havia o tabaco, houve a borracha depois. Então houve vários pequenos ciclos econômicos, e no final do século XIX surge o café, que é talvez o mais importante dos ciclos econômicos
brasileiros. Embora essa palavra, tá, gente, ciclo econômico, ela não é muito usada hoje em dia, ela não é nem muito querida hoje em dia pelos historiadores. Porque dá a ideia de uma coisa de início, meio e fim e de retorno, e não é bem assim que funciona. O período econômico seria a melhor palavra. Enfim, período do café. O café começa a ser cultivado na cidade do Rio de Janeiro, nas encostas do maciço da Tijuca. Toda aquela floresta da Tijuca que existe era uma floresta replantada, tá? Porque primeiro foi tudo desmatado para plantar café, aí houve um problema de falta d'água muito grande na cidade do Rio e Dom Pedro II ordenou que fosse reflorestadas as encostas para que as nascentes da cidade do Rio de Janeiro, as nascentes d'água, enfim, pudessem se estabilizar. E depois o café se espalha para o interior do estado do Rio e para o Vale do Paraíba. Tanto para o Vale do Paraíba carioca, fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro, cidades como Vassouras, Valença, Friburgo, indo em direção à Volta Redonda, o que hoje é Volta Redonda e Resende, e do estado de São Paulo. Guaratinguetá, Taubaté, Cruzeiro, São José dos Campos, enfim, essa é a região inicial do café, do cultivo de café no país. Em geral, as regiões de cultivo, elas têm um período auge, um período de maior produção que dura 50 anos. Os pés de café, eles demoram, claro que um pouco para produzir, e em seguida eles conseguem ficar 50 anos produzindo café em quantidade comercializável, produzindo café em boa quantidade. Depois disso, ele precisa replantar as fazendas de café, né, plantar os pés de café. Só que a gente tem que lembrar que a gente está num país, naquele momento, com muitas áreas vazias, muitas áreas não cultivadas ainda. Então o café ele vai fazer um caminho. Quando a produção de café diminui numa região, ele já está indo ser plantado em outra. Então a gente tem aí, né, a primeira faixa marrom de plantação do café, que é a faixa que marca o período imperial, né, do Vale do Paraíba, Fluminense, Paulista. Em seguida, nessa faixa verde, já aí quando a gente tem o final do Império e o início da República, caminhando para o sul de Minas, para a região de Campinas, e também caminhando muito em direção ao Espírito Santo. E por fim, já no século XX, na República Velha, a gente tem a expansão do café nessa mancha roxa. Olha que interessante, na mancha roxa você vê que a expansão segue umas estradas, umas setinhas que estão aí representadas. Essas setinhas, na verdade, são as ferrovias. Então você já tem uma importante ligação entre ferrovias, né, estradas, e expansão cafeeira. E, por fim, uma área rosa um pouco mais clara, quase que se confunde com o restante do mapa, que é a expansão máxima do café, chegando ao sul da Bahia, Governador Valadares no norte de Minas e no norte do Paraná. Então você repara que existe toda essa marcha para o café ao longo do interior do estado de São Paulo, sobretudo. E isso responde por que São Paulo, no final do século XIX e em todo o início do século XX, passa a ser o centro da economia brasileira. Até o iniciozinho do século XX, até o final do século XIX, você tinha isso centrado no Rio de Janeiro, até por conta da capital do Império e porque o café estava mais próximo. E mais tarde você já tem as ferrovias e já tem essa importante ligação entre o interior de São Paulo, o cafeicultor, e a cidade de São Paulo e o Porto de Santos, que é por onde o café escoava para a Europa. E aí a gente vai perceber, a gente vai saber, na verdade nós já estudamos isso esse ano, que o dinheiro e as ferrovias do café e a infraestrutura do café foi fundamental para o desenvolvimento da industrialização no Brasil. Se você não viu a nossa videoaula sobre industrialização, eu recomendo que você veja, e se você já viu, eu recomendo que você reveja. Por quê? Porque falar de Sudeste é falar de industrialização. A industrialização do Brasil aconteceu aqui, antes de qualquer lugar.
Então, toda essa história de como o capital do café, como a infraestrutura do café se transformou em capital e infraestrutura da indústria, a gente já falou naquela videoaula. Então, retorna lá para dar uma revisada, tá bom? Eu acho que é uma coisa boa para vocês fazerem. Se eu aprender a fazer isso, no final desse vídeo eu vou colocar um card com esse vídeo da industrialização, tá bom? Se eu não conseguir, você pergunta aqui, se você não achar, que eu te mando o link. Bom, a industrialização, ela acontece porque a gente tinha uma oferta de mão de obra imigrante, que veio do Brasil por conta do cultivo do café. A gente tinha a construção de estradas e ferrovias, ligando o interior de São Paulo a São Paulo e ao Porto de Santos, né? Você já tinha a rodovia Anchieta, por exemplo, que é a Estrada Velha de Santos, que a gente chama. E ao longo dessa ligação entre o porto e o interior, se desenvolveu ao redor da cidade de São Paulo o chamado ABC Paulista, né, que são as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e depois Diadema, chamado hoje em dia de ABCD. Por isso que é ABC, tá? De Santo André, São Bernardo e São Caetano. Formando uma região metropolitana. De uma forma similar, um pouco mais lenta, aconteceu a formação da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Essa região metropolitana do Rio. Então, Caxias, Niterói, São Gonçalo e Nova Iguaçu. Então, vamos entender um pouco melhor isso, né, da importância das estradas. Quando você olha para a região metropolitana de São Paulo, você vê que, por exemplo, São Caetano é a saída de São Paulo para pegar em direção a Porto de Santos, que São Bernardo e Diademas ligam a região de Cubatão, ligam a região de Mauá, ligam a região, que são regiões também importantes do inicialmente cultivo de café. Então, assim como aqui no Rio, o que eu estou querendo dizer? Que por onde sai da cidade, as estradas, as vias de ligação que a estrada tem, que São Paulo tem com o interior, por as estradas, foram as manchas de crescimento da cidade, formando uma região metropolitana. Está muito difícil de imaginar, porque você não conhece tanto São Paulo, eu dou o exemplo do Rio de Janeiro. Então, assim, do Rio de Janeiro saem três principais estradas, né? Três principais vias de ligação. A saída para São Paulo, na BR-116, na Dutra, você seguindo essa estrada, você acompanha a cidade de Nova Iguaçu. Então a industrialização do Rio é um dos eixos de expansão. A expansão da estrada para Minas Gerais, a 040, que vai para Belo Horizonte, vai até Brasília mais tarde, né, quando Brasília é construída, é a direção que pega Duque de Caxias e Petrópolis. Né? E a BR-111, que é a do litoral, que vai em direção a Campos, em direção ao Espírito Santo, é a que vai passar por Niterói, por São Gonçalo, por Itaboraí, um outro eixo de expansão da região metropolitana. Então a gente percebe que a expansão da indústria e a expansão das cidades, das regiões metropolitanas, estão ligadas uma com a outra. No vídeo de indústria eu comento isso, eu comento como existe uma forte relação entre industrialização e urbanização. E falando desse mapa que está aí, repara só, o mapa de cima era da década de 60, se não me engano é 69. E o mapa de baixo já é 95. Não achou um mapa mais recente, mas o que eu quero mostrar com esse mapa? Que mesmo a industrialização se espalhando pelo país, ela ainda está mais concentrada no Sudeste. Repare, em 1960, São Paulo e Rio de Janeiro, né, eram as principais cidades industriais e as outras cidades ao redor dessas. Né? E isso se expande bastante. Você vê um forte crescimento industrial na região sul e na região nordeste, além de Brasília, né, que é um destaque muito grande. Você vê esse crescimento, sim, porém, você
ainda tem uma maior concentração industrial no Sudeste, né? A indústria do Brasil está muito concentrada no Sudeste. Tá bom? Esse é um vídeo introdutório para o Sudeste, é a primeira videoaula do Sudeste. Eu espero que vocês tenham gostado. Se teve alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Tá bom? Um grande abraço. E aí, então, galera, para encerrar, né, mais uma vez, se cuidem, cuidem dos outros, estudem para valer, deem uma lida no material, material feito com carinho para vocês. Não se desmotivem, eu vejo que tem muita gente desmotivada, muita gente que começou fazendo os exercícios, hoje não está fazendo. Então não deixem isso acontecer com vocês, tá? Vamos vencer isso juntos.